Nós vamos abrir as Bíblias outra vez na leitura de Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1, onde nós iremos ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém. Graças a Deus por sua palavra. No texto que nós lemos aqui, temos uma importante instrução do Senhor Jesus aos seus discípulos, que certamente será de muita utilidade para nós também nesta noite, pois aqui estamos para aprender e aplicar a palavra do Senhor à nossa vida. Nós vamos falar então sobre um dos temas que Jesus tratou no Sermão do Monte. Com este tema vamos trazer então uma instrução para nós e vamos falar sobre hoje: não julguem. Esse será o tema da palavra desta noite. Quando nós olhamos para o texto que lemos aqui em Mateus capítulo 7, nós vemos que ele está no mais famoso sermão de Jesus, o chamado Sermão do Monte, onde Mateus registra aqui a fala do Senhor para os seus discípulos e as multidões, trazendo aqui importantes questões éticas, questões fundamentais para todas as pessoas que querem realmente ser cristãos. Não apenas um conhecimento, mas algo a ser posto em prática na nossa vida. Eu gosto de uma frase do escritor John Stott, que ele diz: o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. É um sermão muito rico, muito cheio de instruções para nós. Ele é muito conhecido. Quantas e quantas palavras do Sermão do Monte as pessoas não conhecem. Inclusive o versículo que lemos aqui no verso 1 é muitíssimo citado por muitas pessoas. Não julgueis para não seres julgados. Muitas pessoas citam, porém, sem compreender. John Stott diz corretamente aqui que é uma das partes menos compreendidas das instruções de Jesus é o Sermão do Monte. E também, certamente, uma das menos obedecidas. Muitas pessoas não entendem e, às vezes, até entendendo, não põem em prática o que Jesus ensinou aqui neste sermão. Mas, nesta noite, nós vamos olhar para esta palavra e trazê-la ao coração para compreender o que realmente Jesus quer nos ensinar neste texto. Muitas vezes, alguém cita esta palavra: não julgueis, para estimular alguém a uma certa indulgência, uma certa tolerância. Não, deixe cada um viver como quiser, não se meta na vida de ninguém, não faça julgamentos morais, porque cada um vive do jeito que quiser. Jesus disse: não julgueis. Mas será que foi isso realmente que Jesus quis ensinar? Alguém usa este texto, às vezes, querendo incentivar um relativismo moral, ou seja, que não existem nenhumas normas que nós devemos aplicar à nossa vida, que não existem mandamentos morais, mas cada um pode viver do jeito que quiser. Mas nós vamos hoje compreender o que realmente Jesus quis dizer com essa palavra, porque a verdadeira mensagem de Cristo é que deve ser colocada em prática na nossa vida. O que Jesus realmente quis dizer com este texto: não julgueis. Nós vamos então aprender isto nesta noite. Nós vemos que o Senhor Jesus realmente disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados.
primeira vista, olhando para o texto, parece que Jesus proibiu que os seus discípulos emitissem qualquer juízo de valor, que eles julgassem as atitudes das pessoas, que eles fizessem qualquer tipo de julgamento moral acerca do que as pessoas fizessem. Parece que Jesus está proibindo os discípulos de avaliar questões morais, deixar cada um viver como quiser. Ainda em Lucas capítulo 6, no Sermão da Planície, que é similar em grande parte ao Sermão da Montanha, Lucas registra assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Jesus então parece realmente dizer: olha, não condene ninguém, não julgue ninguém, deixe todo mundo livre para fazer o que quiser. Mas será que realmente é essa a instrução do Senhor nesse texto? A palavra julgar aqui, ela traz o significado de distinguir, considerar, decidir, julgar, pronunciar uma opinião sobre o certo e o errado. Julgar aqui então realmente é emitir um juízo de valor, é dizer se aquilo está certo ou se está errado, é aprovar ou condenar a atitude de alguém. Parece então que Jesus disse que isso não devia ser feito. Quando olhamos para outras porções das Escrituras, o apóstolo Paulo parece também reforçar este mandamento, e até Tiago também diz algo nesse sentido. Veja Romanos capítulo 14, quando o apóstolo Paulo diz no verso 10 e no verso 13: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. À primeira vista, parece que Paulo também está dizendo que não devemos julgar as pessoas. Tiago, capítulo 4, verso 12, ele diz: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, olhando para esses textos, parece que de fato, quando alguém diz que Jesus mandou que não julgasse os outros, está correto. Mas nós percebemos que em muitas outras passagens, Jesus vai explicar realmente o que ele quis dizer aqui. Será que olhando para esse texto e percebendo ou entendendo que Jesus disse que não devemos julgar a ninguém, então os cristãos deveriam com amor aceitar todo tipo de atitude, todo tipo de comportamento? Não, não é isso que Jesus quis dizer nesta passagem. Nós vamos ver muito bem sobre o que o Senhor está falando aqui. Jesus não está ordenando que a gente suspenda todo tipo de crítica, ou que não se faça nenhuma formulação de juízo, que não se faça discernimento entre o bem e o mal, a verdade ou o erro. Não, Jesus não está proibindo esse tipo de coisa de maneira alguma, até porque a Bíblia em muitas passagens nos manda julgar, nos manda discernir e até punir alguém que está cometendo erros. Por exemplo, lá em João capítulo 7, o verso 24, o próprio Senhor Jesus vai dizer: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Ele está dizendo então que deve se julgar. Agora, o que não se deve fazer é um julgamento equivocado, errado. Nós vamos ver também lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, dirigindo-se àquela igreja, ele vai dizer, verso 11: mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando com aquela igreja e dizendo: olha, se tem alguém que diz que é crente, mas na realidade tiver um comportamento completamente diferente do que Jesus ensinou, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, não tenha comunhão com esta pessoa. Como é que eu vou então saber se essa pessoa tem essas qualidades? É preciso julgar, é preciso discernir, avaliar o que ele está fazendo. E Jesus mandou então que não julgássemos,
Mas não nesse sentido que não devemos avaliar as atitudes das pessoas. Paulo está dizendo, se alguém tem esse comportamento, você nem tenha comunhão com ele. E ele ainda diz, olha, eu não posso julgar os que estão fora da igreja, mas vocês julguem os que estão dentro. De fato, o mundo está aí. Nós não somos juízes no sentido de condenar alguém no mundo. Quem vai fazer isso é Deus. Deus é quem vai condenar os que estão no pecado. Mas aqueles que estão dentro da igreja, Paulo diz, vocês devem julgar, sim. Devem avaliar as suas atitudes e até punir aqueles que estão agindo errado. No capítulo 6 da primeira epístola ainda a Coríntios, logo em seguida ao texto que lemos, Paulo diz ainda, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Paulo estava aqui, era condenando a atitude dos irmãos, que às vezes levavam alguns casos que poderiam ser julgados dentro da igreja, levavam para os tribunais lá fora, onde juízes ímpios iriam julgar as coisas dos santos. E ele diz, não, nós vamos julgar até os anjos. A igreja vai, juntamente com Jesus, exercer este papel. Então, por que não devemos e não podemos julgar as coisas aqui dentro, as coisas como elas acontecem? A Bíblia, então, queridos, ela não está nos proibindo de fazer juízo de valor, de avaliar moralmente as atitudes das pessoas. Jesus não está condenando isso, até porque aqui mesmo no Sermão do Monte, mais adiante um pouco no verso 6, ele diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ora, é óbvio que ele está falando aqui de cães e porcos no sentido figurado. Ninguém vai dar pérolas realmente aos porcos. Ele está falando de pessoas ímpias, de pessoas depravadas, de pessoas que não têm nenhum temor de Deus. Não adianta você querer compartilhar com ela o seu testemunho da bênção que Deus fez na sua vida, porque ele vai zombar de você. Se você for tentar compartilhar das revelações que Deus te deu com aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de temor a Deus, elas vão zombar do que você está dizendo. Jesus disse, então não deis aos cães e porcos as coisas santas, as coisas que eles não podem entender. Então, para fazer isso, eu preciso julgar. Julgar quem é cão, quem é porco, ou seja, quem realmente pode e quer ouvir as coisas de Deus e quem vai zombar delas e não merece, então, que seja compartilhado com eles isso. Ainda, no verso 15, aqui do mesmo capítulo 7, ele vai dizer, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Então Jesus está mandando julgar alguém que é um falso profeta. Está mandando julgar pelos frutos que ele produz. Ou seja, pelas suas atitudes, pelas coisas que ele demonstra. E é óbvio que para poder eu julgar essas pessoas e saber quem é o falso profeta, eu preciso fazer um juízo, um julgamento, avaliar atitudes, comportamentos, fazer uma avaliação moral, usar a minha faculdade crítica para poder avaliar essas pessoas. Então o que Jesus está proibindo aqui, queridos, não é de julgar alguém por suas atitudes morais. O que Jesus então está proibindo? O que é que ele está querendo nos ensinar nesta passagem? A primeira coisa que nós vemos é que Jesus está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Ou Lucas disse, não julguem, senão vocês serão julgados. A primeira coisa que nós entendemos é que ninguém deve julgar a outros se ele também não está disposto a ser julgado pelas pessoas. Ninguém deve criticar se ele não está disposto a ouvir críticas. Veja que no verso 2 Jesus diz assim, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
Não há problema que você avalie as pessoas, que você julgue. O problema é que se você julga alguém, você também vai ser julgado. Você também vai ser avaliado. O nosso problema, e o que nós devemos evitar, é essa tendência que o ser humano caído tem de condenar os outros, de estar sempre numa atitude crítica, de estar sempre condenando, procurando erros nas pessoas, apontando falhas nas pessoas, e ainda mais se a gente faz isso e não gosta que alguém faça também conosco, porque isso está completamente fora do que a Bíblia está nos ensinando. Veja aqui em Tiago, capítulo 2, verso 13, ele diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então eu preciso avaliar as pessoas, julgar, mas com misericórdia, porque senão eu também vou ser julgado sem misericórdia. No verso 12 aqui do capítulo 7, Jesus traz aquilo que ficou conhecido como a lei áurea, a lei de ouro, a regra de ouro dos relacionamentos, quando ele diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você quer ser criticado? Você quer ser julgado, ainda mais sem misericórdia? Se você não quer, então não faça isso com ninguém. Porque da maneira como você quer ser tratado, Jesus disse: trate também as outras pessoas. O problema é que nós muitas vezes queremos ter misericórdia ou alcançar misericórdia, mas não queremos usar de misericórdia. Como aquele homem, ou aquele devedor da parábola que Jesus contou, que foi perdoado, mas não perdoou o outro que lhe devia, muito menos nós às vezes queremos agir assim. Há pessoas que têm prazer em criticar os outros. Vive procurando erros, procurando falhas, mas nos outros, não em si mesmo. E se alegra quando encontra. Se ele vê uma pessoa, ele fica procurando minuciosamente encontrar um erro. E se encontra, ele diz: eu sabia que esse camarada não era assim, tão bonzinho, tão perfeito, tá vendo? Todo mundo achava que essa irmã era isso, aquilo, mas está aí, ó. Olha aí o erro dela, olha aí a falha dela. Há pessoas que se alegram em ver erros dos outros. Há pessoas que têm prazer apenas em criticar, descobrir os erros dos outros. Mas se alguém quer descobrir os erros dos outros, deve estar disposto também a que os seus erros sejam descobertos. Alguém escreve sobre os erros que alguém não deve cometer. Também deve estar disposto a ler o livro Erros que os descobridores de erros não devem cometer. Porque se você critica, Jesus diz: com a medida com que você medir, você também será medido. Então, se você não quer ser julgado, não julgue. Nós temos que evitar, então, queridos, esse tipo de comportamento essencialmente crítico, que às vezes se faz das pessoas, mas não queremos que se faça conosco. Se alguém vive apontando o dedo acusador para os outros, deve estar pronto a receber um dedo acusador apontando para ele também. Ou então recolha o dedo acusador se você não quer que alguém aponte as suas falhas, os seus erros. Nós temos que então estar prontos a sermos julgados, se nós queremos julgar. Se não gostamos de críticas, então não apontemos as falhas dos outros, porque Jesus disse: não julgue, para você não ser julgado. O que Jesus está então aqui condenando, queridos, é apenas essa atitude crítica, criticar por criticar, viver procurando encontrar erros nos outros. Será que a nossa crítica tem o objetivo de corrigir para que o outro melhore? Ou queremos apenas condenar, desprezar ou rejeitar? Se nós fazemos aquilo que chamamos de crítica construtiva, e devemos fazer isso de uma maneira pacífica, moderada, com amor, se nós chamamos o irmão à parte e dizemos: irmão, olha, cuidado, porque esse tipo de atitude sua não
não está correta. Irmão, olha, cuidado com isso aí, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Ou dizemos, meu irmão, avalie isso aí, veja como você está agindo neste ou naquele caso, porque eu acho que o irmão pode melhorar aí, não está de acordo realmente com o que o Senhor Jesus nos ensina. Se eu estou olhando algo que o irmão está fazendo errado, mas eu estou olhando com um olhar de amor, querendo corrigir, e em amor eu chamo este irmão e o oriento, então está bem. Não é isso que Jesus está dizendo que não devemos fazer. Agora, se eu só quero olhar os erros dos outros para condenar, para rejeitar, para discriminar, sem ter nenhum propósito de que ele melhore, conserte, de que ele realmente tenha uma atitude melhor, então eu estou indo contra o que Jesus está ensinando neste sermão aqui tão importante. Antes de julgar os outros, a Bíblia diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Antes de estar procurando erro nos outros, e às vezes com uma lupa, uma lente de aumento para ver se encontra o mínimo erro, nós devemos fazer esta autocrítica minuciosa em nós mesmos. Será que estamos cometendo erros? Porque nós não podemos simplesmente apontar os erros dos outros, se nós estivermos com tantos erros, como Jesus vai nos dizer aqui. Mas veja antes, lá em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 31, a leitura que fazemos na Santa Ceia, no verso 28 o apóstolo Paulo disse, examine-se pois o homem a si mesmo. E no verso 31 ele diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você sabe como é que você evita críticas, que ninguém tenha nada para lhe condenar ou lhe apontar? Descubra você mesmo os seus erros e conserte-os. Você mesmo faça a reparação dos seus erros. Aí ninguém vai ter nada para apontar em você. Antes de condenar os outros ou de olhar os erros dos outros, vamos procurar então em nós mesmos os erros e consertá-los. 2 Coríntios capítulo 13, o verso 5, o apóstolo Paulo diz ainda, aqui na Nova Almeida atualizada, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Se Jesus está entre nós, ou em nós, morando em nós, então nós devemos verificar se nós estamos de acordo com esta fé, se estamos agindo de acordo com o ensinamento de Jesus, com a sua palavra para nós. Julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, provar a nós mesmos. Essa deve ser a primeira atitude, antes de querer apontar o dedo acusador para outro. Se eu não estou disposto a avaliar os meus erros, então eu não deveria estar disposto a avaliar os erros dos outros. Jesus está dizendo que nós não devemos julgar sem estar prontos também a sermos julgados. E ainda ele diz que nós não devemos julgar com hipocrisia. Que nós não devemos julgar como se nós mesmos não tivéssemos erros cometidos. Muitas pessoas no tempo de Jesus eram fariseus, estavam cheios de justiça própria, se achavam, se consideravam os santos melhores que existiam e se julgavam então superiores a todas as pessoas. Ainda hoje há muita gente com esse mesmo espírito farisaico nas igrejas, que se julga tão superior aos outros, que aponta muitos erros de todo mundo, mas não vê os seus próprios erros. Jesus vai dizer no verso 3, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Alguém está conseguindo ver um pequeno cisco no olho do outro, e não vê que tem uma tábua na frente do seu próprio olho, não consegue ver então que o seu erro, a sua mancha, a sua falha é muito maior do que a falha do irmão. Assim nós vamos ver, queridos, que pessoas com esse espírito farisaico, eles criticam agressivamente os defeitos mais insignificantes dos outros. Porque essa irmã, ela tem uma mania de pigarrear na igreja. Essa irmã tem mania de fazer não sei o quê. Essa irmã passa na rua, eu acho ela com um olhar tão importante. Muitas vezes com
mais insignificantes na vida das pessoas. E às vezes ignoram seus erros ainda maiores. Aponta o outro porque canta um hino desafinado, enquanto que ele na rua tem uma vida desafinada que todo mundo conhece. Nós vamos ver aqui Jesus dizer: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como eu posso apontar o erro de alguém se eu mesmo estou cometendo o mesmo tipo de erro, ou até um erro ainda mais grosseiro do que este? Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, verso 21: Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Se eu ensino alguém, antes de o outro aprender, eu devo aprender. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Não deve se fazer isso de maneira nenhuma. E o argumento do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 1 até o capítulo 3 é que todos pecaram, todos somos pecadores. Mas se eu quero apontar o defeito de alguém, eu primeiro preciso corrigir a mim mesmo, ver se eu não estou cometendo este mesmo erro. Alguém aqui pregava que não devia se furtar e estava furtando. Às vezes, irmãos, as pessoas furtam de maneira que não parece. Mas alguém, quando deixa de pagar o imposto devido, alguém quando recebe dinheiro ilícito, alguém quando faz uma coisa e oculta para não pagar um prejuízo ao outro, está furtando da mesma maneira. Alguém pregava aqui contra os ídolos, mas cometia sacrilégio. Às vezes nós vemos alguém que está apontando as estátuas por aí, dizendo que é um erro a idolatria, e de fato é. Mas às vezes idolatra o seu carro, idolatra o seu filho, idolatra um bem que tem, idolatra alguma coisa e não percebe que aquilo também está tomando lugar de maior importância na sua vida. Antes de olhar para o argueiro no olho do irmão, eu preciso ver se tem uma trave no meu e tirá-la, para que eu possa então apontar o erro dos outros. Porque quem não consegue ver os seus próprios erros, também não está apto a ajudar os outros a corrigir os erros deles. Por quê? Porque se eu não consigo ver que eu estou errado, como é que eu vou conseguir ver que o outro irmão está cometendo o mesmo tipo de erro? O meu juízo está comprometido. Eu não estou apto para julgar alguém se eu não consigo julgar a mim mesmo, que estou mais perto, que posso ser avaliado constantemente por mim mesmo. Jesus disse, antes de tirar um argueiro do olho, e olha que o argueiro é um ciscozinho, né? Aqui é uma coisinha, um pozinho, um pedacinho de folha, de madeira, qualquer coisa, aquela coisinha pequena que bate no olho e que incomoda e que você fica com um olho sem poder nem mover direito e pede logo, chega alguém, tira aqui, caiu alguma coisa no meu olho. O olho é uma parte muito sensível do corpo humano. Se você tentar colocar o dedo no olho de outra pessoa, no seu próprio olho, você vai ver que quando for chegando, a tendência é você já fechar, né, a pálpebra. Por quê? Porque é muito sensível. Agora me diga uma coisa, se você tivesse um problema no olho, e você fosse para um cirurgião operar, e quando chegasse lá você descobrisse que o cirurgião era cego, ou ele era muito deficiente da vista, que não enxergava quase nada. Chega, me dê aqui o bisturi que eu não estou enxergando nada. Você deixava que ele fizesse a cirurgia no seu olho? Você deixaria um cirurgião cego operar o seu olho? Só se você estivesse querendo entrar na mesma linha dele, né? Ficar cego também. Então Jesus diz, por que é que você quer tirar o argueiro no olho do teu irmão, se tem um pedaço de madeira no teu olho? Se tem um problema muito mais sério de visão em você? O que faz assim, queridos, é um hipócrita. Ou seja, ele encobre
descobre o seu erro, não avalia a si próprio, não enxerga as suas falhas ou deficiências, mas quer apontar as deficiências dos outros, que muitas vezes são bem menores do que as que ele mesmo está cometendo. Então o princípio que Jesus está nos ensinando aqui é: não corrija os outros naquilo que você ainda não se corrigiu. Se você não tirou a trave do seu olho, por que é que você quer tirar o argueiro do olho do seu irmão? Se você não corrigiu o seu pecado, por que é que você está querendo apontar o pecado dos outros? Por que é que você está querendo corrigir as pessoas, se nessa lista de pessoas a serem corrigidas, você não está em primeiro lugar? Nós vamos encontrar lá em João capítulo 8, um grupo de doutores da lei, fariseus e tal, que trazem uma mulher diante de Jesus. E eles estão querendo testar Jesus. Aliás, estão querendo colocar Jesus numa situação difícil, numa enrascada. E eles trazem a mulher, jogam-na aos pés de Jesus e dizem: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor o que diz? Jesus não disse nada. Abaixou-se e começou a escrever na areia. O que era que Jesus estava escrevendo? Eu não sei. Alguém pensa que era uma lista de pecados. Adultério, mentira, falsidade, uma série de coisas. Mas isso é apenas conjectura. Jesus podia estar escrevendo só o nome dele na areia, podia estar escrevendo um texto da lei, ou podia estar só fazendo um rabisco qualquer ali. E aí diz o texto no verso 7, como eles insistissem: Senhor, e aí o que é que o Senhor diz? A mulher deve ser apedrejada ou não? Aí diz que Jesus levantou-se e disse àqueles homens: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus não disse: não, deixe ela ir embora. Nem disse: pode apedrejar. O que Jesus disse foi: se vocês querem condená-la, então que seja o primeiro a fazer isso aquele que não tem nenhum pecado. Aquele que está limpo, aquele que não tem trave no olho, aquele que está completamente isento de falhas, seja o primeiro a condenar a mulher por sua falha. E nós aprendemos aí: se eu não estou limpo, queridos, por que é que eu estou apontando a sujeira dos outros? Vai ser um sujo falando do mal lavado. Se eu não estou isento de pecados, por que é que eu estou apontando o pecado dos outros? Alguém vai dizer: então, se for assim, ninguém jamais vai falar do pecado dos outros, porque todos somos pecadores. De fato, todos somos pecadores. Mas nós somos justificados pela fé em Jesus. E somos santificados pelo Espírito Santo. E podemos andar em santidade de vida com a graça de Deus. E quando nós estamos buscando assim nos purificar dos nossos pecados, e viver uma vida que agrada a Deus, só assim é que nós podemos então nos tornar aptos a ajudar os outros a corrigir os seus erros. Nós vamos ver Jesus então aqui dizendo: hipócrita, primeiro tire a trave do seu olho, corrija sua visão, desbloqueie a sua mente. Tire o pecado que está bloqueando a sua visão, só então você vai poder olhar para o problema dos outros. Se nós somos verdadeiros defensores da verdade, ou somos zelosos pela obra de Deus, porque tem gente que diz: não, porque a obra de Deus, não, porque comigo é assim, olha, porque eu não vou deixar isso passar em branco, porque tem que ser assim. Ok, se nós somos assim zelosos, verdadeiros, honestos, então nós devemos ser minuciosos primeiro conosco. O quanto nós queremos ser com os outros, devemos ser primeiro minuciosos conosco. Você é do tipo que não deixa passar nada, então não deixe passar nada em você primeiro. Você é do tipo que enxerga os mínimos defeitos dos outros, enxergue primeiro os mínimos defeitos em você. Se eu olhar para mim mesmo, vou encontrar falhas, aí eu devo trabalhar para corrigi-las. Só então eu estarei apto a ajudar os outros a corrigir os seus erros. O problema, queridos, do hipócrita, da época de Jesus e da nossa época, é que ele preocupa-se muito mais com a aparência do que com o interior.
Ele cobra às vezes das pessoas coisinhas, detalhes, e não percebe que a sua atitude interior está errada. Cobra de alguém se chegar atrasado no culto, cobra de alguém se não fizer alguma coisinha certa, mas ele mesmo não percebe às vezes a sua rebeldia, o seu orgulho, a sua arrogância, não percebe muitas vezes a sua crítica excessiva, não percebe muitas vezes que ele está indo contra a liderança da igreja ou a liderança do conjunto, não percebe muitas vezes que ele está se levantando contra aqueles que Deus colocou à frente dos trabalhos, e agora começa a apontar pequenos defeitos nos outros, olhando apenas a aparência, sem avaliar o interior. Mateus capítulo 23, Jesus condena veementemente os hipócritas da sua época e todos de toda a época, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, esse fariseu aqui não enxergava nada, tinha uma trava enorme no seu olho. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Aqui pessoas que se preocupavam apenas com a aparência, fariseus que cobravam dos outros se não tivesse a roupa nos mínimos detalhes, se não tivesse vestido, ou se não tivesse a barba, ou se não tivesse a aparência exatamente como ele achava que devia ter. Eles mesmos traziam uma aparência de humildade, de piedade, oravam, esmolavam e faziam muitas coisas na frente de todo mundo, em praça pública, para serem vistos e aplaudidos. Mas não mudavam o seu interior. Limpavam o exterior do prato, o exterior do copo, mas não limpavam o interior do copo. Já imaginou? Você que é dona de casa, se para economizar detergente ou alguma coisa parecida, lavasse os copos só por fora, não, por dentro não precisa não. Aí que você está cometendo o maior erro. Porque você não toma o que está por fora, você toma o que está por dentro do copo. Aqui Jesus compara sepulcros caiados, por fora bem branquinho, por dentro cheio de imundície. Não adianta cobrar que os outros consertem pequenos erros, se os maiores erros estão dentro de nós. Não adianta ficar cobrando pequenas coisas dos outros, se nós mesmos não temos uma atitude correta diante de Deus, um coração sincero, uma atitude humilde, uma atitude piedosa diante do Senhor. Aqui nós vamos ver, queridos, hipócritas, fariseus, pessoas que julgavam, tentando tirar o argueiro do olho, mas eles mesmos estavam com erros muito maiores, verdadeiras toras de madeira em seus olhos. Isso impossibilita, quem tem esta visão bloqueada, distorcida, impossibilita que ele possa ajudar o outro a tirar o argueiro. E o que é essa visão bloqueada aqui? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, isto é exatamente o pecado que distorce as nossas percepções. Quem vive em pecado não consegue avaliar o pecado dos outros, porque senão ele vai condenar aquilo que ele mesmo está fazendo. Lá no segundo livro de Samuel, nós temos um exemplo muito clássico. O rei Davi, ele pecou terrivelmente. Viu uma mulher casada que estava também de maneira muito displicente ou até sedutoramente tomando banho na sua casa ou fora dela. Mandou chamar a mulher, adulterou com ela, ela engravidou. Para tentar encobrir o erro, ele mandou trazer o marido da frente de batalha para ver se ele ia para casa, mandou embriagá-lo e tudo, mas como ele era um homem direito e não fez o que o rei queria, mandou colocá-lo na frente de batalha e afastasse dele para que ele morresse. Cometeu adultério, mentira, falsidade, cometeu calúnia, cometeu assassinato. E parece que tudo estava muito correto. Aí o profeta Natan chega até o rei um dia e diz: olha, rei, tem um probleminha
Senhor julgar. É o seguinte: tinha um homem que só tinha uma ovelhinha, e o vizinho dele tinha muitas ovelhas. Só que o vizinho que tinha muitas ovelhas, querendo um dia fazer um churrasco de bode, comer um carneiro assado, um cordeiro temperado, em vez de pegar uma das ovelhas dele, mandou pegar a ovelhinha do pobre vizinho que só tinha uma. E agora? Aí diz o texto aqui no verso 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Que homem cruel, que homem terrível, esse homem vai ser punido. Tirou só uma ovelhinha que o pobre tinha, ele mesmo tendo tantas. Quando ele acabou de se enfurecer e dar o veredicto sobre a condenação do homem, o profeta olhou para ele, estendeu o dedo e disse: tu és este homem. Aí o rei caiu. Aí caiu a máscara de Davi, e aí quebrantou-se o coração de Davi. Só que ele, diferentemente de Saul, por exemplo, era um homem humilde, um homem que aqui reconheceu o seu erro, se arrependeu, caiu, pediu perdão a Deus. Mas ele estava com uma trave de madeira no seu olho, não estava enxergando que ele cometeu tantos erros, pecados terríveis. E agora ele está aqui dizendo que o homem que matou a ovelhinha do vizinho vai pagar 4 vezes mais. E ele que tirou a única mulher do homem e ainda tirou a sua vida, ia pagar com o quê? O pecado, queridos, obscurece a nossa visão, bloqueia a nossa maneira de avaliar as coisas. Por isso que o hipócrita, muitas vezes, ele aponta o erro dos outros para encobrir os seus próprios erros. Às vezes é exigente demais, para todo mundo achar que ele é muito santo, mas lá escondido, quando ninguém sabe, ele está cometendo erros piores. Há um ditado que diz assim: quando você vê uma torneira apertada demais, é porque tem vazamento. E de fato, o sujeito às vezes é tão crítico, é tão exigente, cobra tanto, nos mínimos detalhes, comigo é assim. E a gente pensa que ele é um homem o mais santo possível. E não é, é um hipócrita, um fariseu. Não estou dizendo que todo mundo que cobra, que todo mundo que avalia os outros de maneira severa é assim. Mas muitas dessas pessoas fazem assim, sem amor, sem misericórdia, sem consideração, porque na realidade estão encobrindo os seus próprios erros. Fazem pior e querem passar uma imagem de quem é santarrão, de quem é super obediente e zeloso pela obra de Deus. Jesus olhou para esse tipo de pessoas e diz: hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e só então você vai cuidar em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está proibindo então, queridos, é de fazermos um juízo equivocado, é de condenarmos, criticarmos as pessoas, sem estarmos realmente aptos para isso, ou sem estarmos desejosos de realmente ajudar essas pessoas. Jesus disse que nós devemos julgar, mas com reto juízo, com um julgamento honesto. Nós já lemos João capítulo 7, o verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então nós temos que, antes de julgar uma pessoa, ter cuidado para não julgar precipitadamente, nem baseado em um conhecimento parcial. Você realmente viu o irmão fazer isso? Não, uma pessoa disse que o vizinho viu. Ah, então vamos ter com calma aí. Você ouviu realmente ele dizer isso? Não, a minha vizinha disse que ouviu uma pessoa que ouviu um áudio na internet. Meu irmão, isso é um conhecimento muito parcial. Se você não viu, se você não testemunhou, se você realmente não tem conhecimento pleno, não faça julgamento precipitado. É muito fácil apontar os erros dos outros. É muito fácil mostrar que o outro está mancando, sem
sem ter o sapato apertando o calo dela, como só ela está sentindo ali o seu pé apertado. Antes de julgar os outros, nós temos que avaliar corretamente. Nós temos que fazer um juízo, mas não precipitado. Já pensou em chamar essa pessoa e conversar? Já procurou conversar com alguém para saber por que ela age assim? Já procurou ouvir se há alguma dificuldade, se há algum trauma na vida dela, se há uma história difícil por trás daquela maneira de agir daquela pessoa? Às vezes o que parece ser uma pessoa orgulhosa que não quer falar com ninguém é apenas uma pessoa muito tímida que tem medo de falar com as pessoas. O que parece às vezes uma pessoa que não gosta de conversar com ninguém, às vezes é apenas uma pessoa que tem dificuldade para falar, ou tem dificuldade para expressar, ou não tem muito conhecimento e ela evita conversar com as pessoas para não descobrirem a sua deficiência. Nós temos que ter cuidado, queridos, para julgar retamente. Para antes de avaliar as pessoas e colocar um rótulo nelas, verificar realmente se nós temos as condições, o conhecimento certo para emitir juízo sobre o que elas estão fazendo. E a coisa que nós precisamos nos preocupar é que nós só podemos julgar as atitudes das pessoas. Mas o julgamento definitivo, o julgamento final de cada pessoa, só quem vai fazer é Deus. Nós não somos Deus para dizer, essa pessoa não presta, esse nunca vai se converter, esse aí nunca mudou de atitude, essa pessoa não é crente de verdade, essa pessoa não tem Jesus no coração. Como é que você sabe? Você está lá dentro para ver? Só quem pode julgar o interior das pessoas, ou só quem pode julgá-las definitivamente é Deus. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 4 e 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Veja que quem julga o coração é Deus. Quem conhece o propósito do coração é o Senhor. Quem sabe o que realmente as pessoas estão querendo fazer, a motivação por trás do que elas fazem é o Senhor. Nós não devemos julgar precipitadamente. E nem passar uma régua e dizer, esse não serve para nada, esse não vale nada, esse não tem isso, esse não pode, porque o julgamento definitivo sobre as pessoas quem faz é Deus. Nós temos que ter cuidado com isso. O próprio Deus, lá no livro de Gênesis, revelando-se a Abraão, ele vai usar uma linguagem humana para dizer que um juiz justo, ele baseia-se em fatos concretos. Deus pode julgar retamente porque Ele conhece perfeitamente o coração de cada pessoa. Deus nos conhece por dentro e por fora. Por isso Ele pode julgar justamente. No texto lá de Gênesis capítulo 18, é quando Abraão está olhando para Sodoma e Gomorra, e os anjos vieram até Abraão, juntamente com uma teofania, uma aparição de Deus, uma manifestação divina. E Deus diz assim, olha, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Ora, aqui Deus está usando uma linguagem humana. É lógico que Deus já sabia que Sodoma era pecadora, que era verdade o pecado de Sodoma, a fama de pecadora que Sodoma e Gomorra tinham. Mas Abraão vai perguntar a Deus, não faria justiça o juiz de toda a terra? E Deus disse, eu quero fazer mesmo justiça. Eu estou indo lá verificar se de fato é desse jeito, porque se for, então eu vou saber. Ora, Deus já sabia. Aqui é uma linguagem humana que Ele está usando. Mas para dizer exatamente que o juiz de toda a terra julga justamente porque Ele conhece os fatos concretos, Ele sabe realmente o que se passa no coração das pessoas. Se nós não temos esse conhecimento pleno, então temos que ter muito cuidado antes de julgar as pessoas para não fazer um juízo precipitado, um juízo
parcial, um juízo que não é verdadeiro. Como é que nós estamos julgando então as pessoas, amados irmãos? Como tem sido o nosso julgamento? Aqui eu quero citar uma frase, um comentário do escritor John Wesley acerca desse texto, que ele diz assim: não julgueis qualquer pessoa sem um conhecimento pleno, claro e certo. Se nós não temos realmente o conhecimento pleno, como podemos julgar uma pessoa? Baseado no que fulano disse que viu, ou que ouviu o vizinho dizer que um primo dele tinha falado? Não podemos fazer esse tipo de julgamento. Ainda ele continua: sem uma necessidade absoluta. Será que nós precisamos realmente falar mal do irmão? Precisamos realmente julgar o irmão, condenar o irmão? Ou nós podemos ficar para nós mesmos apenas com esta informação? E ainda ele diz: sem o amor compassivo. Não devemos julgar então sem o conhecimento pleno, sem uma necessidade absoluta e sem o amor compassivo. Se é para só criticar, é melhor não fazer. Se o nosso desejo é realmente tirar o argueiro do olho do irmão para ajudá-lo, aí nós devemos fazer, mas com uma visão aberta, plena. Nós devemos corrigir os outros, Paulo vai dizer em Gálatas 6, com espírito de mansidão, de amor. Veja o texto: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, alguém que pecou e foi descoberto o seu pecado, mas ele diz: se alguém for surpreendido, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Porque nós devemos usar de misericórdia com os outros, porque a Bíblia diz que quem não usa de misericórdia também não vai ter misericórdia. Porque devemos usar de mansidão com os outros, porque nós também somos falhos, e amanhã pode ser eu e você que estejamos precisando de misericórdia por ter cometido também uma falha. Então nós devemos corrigir os outros, mas com amor compassivo, com compaixão no coração. Aqui quero citar uma outra frase que diz: não assuma o lugar de Deus, decidindo quem tem o direito de julgar a todos. Não faça isto, digo-lhe, a fim de que não seja chamado para prestar contas a Deus, cujo lugar ocupas. Então Carson diz aqui, olha, não assuma o lugar de Deus. Só quem pode realmente julgar as pessoas de maneira precisa e condená-las com um conhecimento pleno, queridos, é Deus. Se você assumiu um lugar de juiz e agora está querendo apontar o erro de todo mundo, tenha cuidado que Deus vai lhe chamar para prestar contas também, porque você está tomando o lugar de Deus. Só Ele realmente pode julgar todas as coisas, todas as pessoas. Aquele que julga sem misericórdia será julgado com o mesmo critério, tanto pelos homens quanto por Deus. O sujeito é crítico, não releva nada de ninguém, quer cobrar tudo nos mínimos detalhes. No dia que for a vez dele ser julgado, vão fazer a mesma coisa com ele. Já lemos Tiago 2 e 13. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Se eu quero misericórdia, eu preciso usar de misericórdia. Verso 12 do capítulo 7, a lei áurea: faça com os outros o que você quer que eles façam com você. Então, se eu quero ter misericórdia um dia, e eu certamente vou precisar, porque eu sou falho, eu preciso de usar de misericórdia na hora de julgar, de condenar, de apontar os erros de quem quer que seja. Mateus capítulo 18, já citamos a parábola do credor incompassivo. Ele foi perdoado, uma dívida imensa, mas ele não quer perdoar uma dívida muito menor do outro. Ele tinha uma verdadeira tábua no olho e queria tirar o argueiro pequeno do olho do seu irmão. E nós vamos encontrar Jesus falando aqui na parábola o rei: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Se Deus usa de misericórdia comigo, irmãos, por que eu não posso usar de misericórdia com os outros? Assim Jesus conclui no verso 35: vos fará também meu Pai Celestial
celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se nós não perdoamos, não estamos prontos para receber o perdão divino. Se não temos compaixão, também não podemos receber a compaixão divina. É preciso ter muito cuidado quando nós vamos julgar os outros. Se alguém gosta de ir constantemente ao tribunal para acusar alguém, não deve se espantar se um dia ele estiver sentado na cadeira de réu. Porque se ele está simplesmente todo dia indo ao tribunal, ou seja, está sempre condenando as pessoas, um dia vai chegar a vez dele. Jesus disse: com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que medides, será medido você também. É preciso ter cuidado, queridos. E aqui eu quero citar de novo John Stott, que ele diz: a ordem de não julgar não é uma exigência para que sejamos cegos. Não julgue ninguém, deixe cada um fazer o que quiser, cada um viva da maneira como quiser. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele diz: não é para que sejamos cegos, mas antes uma exortação a sermos generosos. Julgue com cuidado, não fique só apontando o erro dos outros não, porque você também tem, e às vezes são maiores do que os dos outros. Nós temos que aprender a palavra de Deus, queridos. E aqui não sermos hipócritas, querendo consertar nos outros o que não consertamos em nós mesmos. Nós devemos julgar os outros, diz a palavra de Deus, como superiores a nós mesmos. O problema do hipócrita é que ele tem muita justiça própria. Ele se acha, ele acha que é o certo de tudo, ele acha que é o santarrão da igreja e quer apontar os erros dos outros. Mas aqui diz o texto: não façam nada com a intenção de se promover, ou por desejos vaidosos de receber elogios dos outros, mas em humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se consideramos os outros como nossos superiores, ou como alguém que está acima de nós, então não vamos com muita velocidade estar criticando a eles. Pelo contrário, vamos primeiro criticar, avaliar e corrigir a nós mesmos. Nós, queridos, precisamos, como igreja do Senhor, colocar isso no nosso coração. Não somente individualmente, mas coletivamente. A igreja no Brasil, a igreja em muitos lugares, a igreja de Jesus, ela está perdendo a sua credibilidade. Porque os mesmos pecados que se cometem no mundo estão se encontrando hoje no meio do povo santo de Deus. Como é que eu vou dizer a alguém que não se corrompa, se há tantas pessoas envolvidas em corrupção, até mesmo dentro da igreja? Como eu vou dizer a alguém que não se venda, se há pastores por aí se vendendo por qualquer coisa? Como eu posso apontar os erros do mundo, se dentro da igreja nós estamos cometendo os mesmos erros? Como eu posso apontar a infidelidade do mundo, se há tanta infidelidade dentro da igreja, se promete e não se cumpre, alguém assume o compromisso e depois falha, alguém por qualquer coisa abandona uma igreja e vai para outra, e de lá para outra e para outra. Se há tanta infidelidade no meio do povo de Deus, como eu posso apontar a infidelidade do mundo? Nós, como igreja, perdemos a competência de julgar o mundo quando paramos de julgar a nós mesmos. Aqui aplicamos coletivamente o princípio ensinado por Jesus. Se nós queremos apontar o erro do mundo, primeiro precisamos julgar a nós mesmos. Precisamos parar de ser hipócritas. Precisamos consertar as nossas falhas. Precisamos deixar que a igreja cometa os mesmos pecados do mundo. Deixar de cometer esses pecados. Nós apontamos a corrupção dos políticos. E às vezes trazemos os políticos corruptos para dentro da igreja. Nós apontamos as pessoas que são mercenários, só trabalham por dinheiro. E há tantos pregadores por aí que só andam em busca do dinheiro. Precisamos corrigir os nossos defeitos, tirar a tábua do nosso olho, para poder sermos aptos a tirar o argueiro do olho do mundo e a apontar os erros que o mundo está cometendo. A igreja que faz as pazes com o mundo é incapaz de mudá-lo. A igreja que vive igual ao mundo não pode mudar este mundo. Tiago capítulo 4, verso 4 diz que aquele que tem amizade com o mundo torna-se inimigo
disse no capítulo 17 que o mundo odeia os cristãos verdadeiros, porque eles não são do mundo. Quando o mundo começa a aplaudir a igreja, alguma coisa está errada. Nós não podemos, queridos, apontar os erros do mundo, se não corrigirmos os erros da igreja. E quando julgamos um irmão, nós temos que ter o prazer de tirar realmente o cisco do olho dele. Porque infelizmente há muitos hipócritas que têm alegria de tirar um cisco e deixar outro lá, maior. De tirar um cisco margueiro e ver que ainda tem outro lá, ainda pior. Para apontar as falhas, para apontar os defeitos. Porque o hipócrita cresce diminuindo os outros. Nós temos que corrigir os outros, mas Paulo diz que devemos falar a verdade em amor. Se vamos apontar os erros dos outros, se vamos criticar os erros dos outros, que seja para ajudar o irmão, tirando primeiro a trave do meu olho, para depois poder tirar o argueiro do olho do meu irmão. Então, queridos, Jesus não está condenando quem julga o pecado, quem aponta o pecado, quem vai contra o erro dos outros. Quando ele diz não julgueis, ele não está dizendo deixe cada um viver da maneira como quiser, não se importe se ele está certo ou errado. Não. Nós podemos ser zelosos e devemos ser zelosos contra o pecado. Devemos apontar os falsos profetas, os cães, os porcos, aqueles que estão indo contra a palavra de Deus. Mas nós devemos começar esta cobrança fazendo uma justa avaliação de nós mesmos. Jesus disse, primeiro, tire a trave do seu olho. E só depois você pode tirar o argueiro do olho do seu irmão. Se não avaliamos a nós mesmos com o mesmo rigor que avaliamos os outros, vamos continuar com a visão bloqueada. Nós devemos ajudar os nossos irmãos a corrigir as suas falhas. Ele não disse que você não deve tirar o argueiro do olho do irmão. Ele disse tire, mas primeiro tire a trave. Então nós devemos ajudar os irmãos a corrigir as suas falhas. Nós devemos, com amor, apontar aos irmãos a melhor maneira de resolver os seus problemas, mudar as suas atitudes, melhorar o seu comportamento, mas com uma visão amorosa e limpa. Sem trave, sem pecado, sem distorções, sem ira, sem rancor, sem preconceito. Às vezes não estamos julgando de acordo com o princípio da palavra, apenas com preconceito. Esse irmão mora lá não sei aonde, esse irmão só tem 6 meses de crente, esse irmão só tem isso, aquilo, esse irmão não tem nem o curso superior como eu tenho e está querendo me condenar. Se ele conhece a palavra de Deus e está de acordo com o princípio dela, ele pode sim ajudar você a corrigir os seus erros. Quando vamos olhar a palavra aqui, Jesus com muita clareza está nos dizendo que nós, nesse caso de avaliar os outros, de julgar os outros, de tirar o defeito dos outros, nós nem devemos ser juiz, nem devemos ser hipócrita, nós devemos ser irmãos. Ele diz, não julgue. Não julgue se você não quer ser julgado. Não julgue se você não está apto para isso. Tire primeiro a trave do seu olho. E então, tire o argueiro do olho do seu irmão. Devemos ser irmãos. Avaliar os outros com amor, com misericórdia, com mansidão. Mas rigorosamente avaliando a nós mesmos. Para podermos então estar aptos a corrigir o outro, a ajudar o outro a superar as suas deficiências, as suas falhas. E aqui eu quero citar um dos pais da igreja, Crisóstomo, citado por John Stott no seu livro. Ele diz, corrija-o. O irmão que está em pecado, o irmão que está em falha, o irmão que está com uma deficiência, o que está com o argueiro no olho, ele diz, corrija-o. Mas não como um inimigo, nem como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio. Aleluia! Como é bom quando você está com aquele cisco no olho, incomodando, ter uma pessoa de sua confiança,
uma pessoa que gosta de você, uma pessoa em quem realmente você confia e que sabe que quer o seu bem, para que venha lhe ajudar a tirar o argueiro do seu olho. Agora, uma coisa terrível, irmãos, é você estar com um argueiro no olho e só ter do lado um inimigo seu, com uma unha bem afiada e com uma má intenção nos olhos, e você ter que pedir a ele para tirar o argueiro do olho. Aí é uma situação muito difícil. O Senhor disse: não julgueis. Ele está querendo dizer: não julgue de qualquer maneira, não julgue precipitadamente, não julgue os outros sem julgar a si mesmo, não julgue com a intenção apenas de condenar, mas que possamos julgar as nossas atitudes em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus, julgar as nossas próprias motivações, o interior, e as nossas atitudes, o nosso comportamento exterior. E depois de corrigir as nossas falhas, podemos ajudar os outros a também corrigir as deles. Talvez sejam bem menores do que as nossas. E se nós já temos o conhecimento, a habilidade, a experiência de corrigir os nossos próprios erros, aí sim vamos estar aptos a tirar o pequeno argueiro que está no olho do irmão. Foi isso que Jesus quis nos ensinar quando disse: não julgueis. Que Deus nos ajude, que nós sejamos então irmãos e não juízes nem hipócritas, ajudando aos outros a superar as deficiências deles. O irmão está falhando, a irmã está deixando de fazer isso, então em vez de condenar, ajude-o a suprir essa deficiência, a ajudá-lo naquilo que ele não está sabendo ou podendo fazer, e certamente Deus será glorificado, a igreja será edificada e o povo de Deus vai caminhar de mãos dadas nesta terra, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.